Vai se localizar naquela ocasião. Porque às vezes você vai lá no Salmo, sei lá, o Salmo 53. 91, que ele sugeriu. Ele 91. Ele sugeriu um salmo. Isso, que 10.000 que cairão à esquerda e 1.000 à direita, né? E o pessoal usa muito esse texto, né, para ser algo assim de vitória, ufanismo. Até que ponto isso quer dizer assim? Quer dizer que nada vai acontecer comigo, né? A gente lê isso aí tipo, então nada vai acontecer comigo, né? E o Salmo 91? Eu acho que uma grande dificuldade nossa é o chamado fundamentalismo, né? O fundamentalismo é essa tentativa de nós lermos as Escrituras sempre no sentido literal, sempre. O que é o sentido literal? 10.000 cairão ao teu lado, né? 1.000 à esquerda, 1.000 à direita, 1.000 à esquerda, e tu não serás atingido. Irmãos, sinceramente, isso vai acontecer com algum de nós aqui? Aconteceu com alguém antes de nós? Não. O que está sendo dito ali? Que o Senhor estaria conosco em todas as circunstâncias. Então nós precisamos entender... Será que ele estava falando conosco? Naquele sentido de quem está lendo, está falando para aquela pessoa, Sei, talvez? não, está certo. Mas aí eu acho que o ponto primordial não é saber se ela está falando para mim ou está falando para ti. Aí o ponto principal, a primeira coisa que se vai buscar nesse salmo é: a quem foi dirigido este salmo? A quem foi dirigido? Até que se me prove ao contrário, esse salmo está falando de Jesus. Por quê? Alguém abre a sua Bíblia aí no Salmo 91 e lê o verso 11, 12, 13, 14 e 15, por favor. Pode ler aí. Salmo 91, qual versículo? Do 11 em diante. Do 11 em diante? É. Vamos lá. Bom, leia a partir do 7. Ok. Pode ler a partir do 7. Vamos lá. Versículo 7. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Ele está falando de alguém. Posso contar? Pode. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Um momentinho. Para quem alguém citou este verso? Para quem alguém citou esse verso? Jesus, diabo. Esse verso foi citado pelo diabo para Jesus para tentar derrubá-lo. Porém, Jesus disse: já também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Este capítulo eu entendo que ele estava falando de Jesus, das tentações que ele ia ter, das suas provações, e que apesar de toda a dificuldade, nenhum mal entraria na sua tenda. E não entrou na tenda dele, não entrou, porque antes de morrer, ele disse: o príncipe deste mundo se aproxima. Porém, ele não tem nada comigo. Na tenda dele não tinha nenhuma cunha guardada. Não tinha nada escondido. Não tinha nada escondido. Aí você acha um outro, aí o Salmo passa a ter uma significação toda especial. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu não quero dizer que num determinado momento Deus não me diga na minha intimidade, ou diga para você, quando você está preocupado, está acachapado, está no fim, diz assim: olha, qual era o verso lá? Paramos no 12, quer que continue? Não. 1.000 cairão aos teus lados. Está numa confusão lá, numa dificuldade lá na Tupi, diz assim: olha, o Espírito Santo, depois da tua oração angustiada, o Espírito Santo diz assim: Samuel, 1.000 cairão ao teu lado, 2.000 à tua direita, mas você não será atingido. Fica firme. Você se levanta. Se reergue. Mas originalmente este verso não foi escrito para você. Ok? Com certeza. E outros textos, por exemplo, um texto que eu vejo muito nos adesivos de carro, né?
Tudo posso naquele que me fortalece. Quem já viu esse adesivo no carro? Esse Joinville é mais famoso que placa de sinalização, né? E às vezes você vai lá, vai ler o texto sem ler o contexto. Por exemplo, o pastor José fez uma análise exegética desse texto aqui, né? Interpretando a partir de Jesus. E aí o texto toma outro significado. Eu acho que quando Lutero foi lá e traduziu a Bíblia para o alemão, para a língua do povo, para que todo mundo tivesse acesso, isso de certa forma foi uma bênção. Com certeza o foi. Todos nós hoje temos a Bíblia no nosso idioma. Isso no tempo de Lutero não era não existia, eles tinham uma Bíblia num outro idioma. Só em latim? Só em latim. Só em latim ou grego? Contudo, depois que isso aconteceu, nós somos mais de 36 mil denominações protestantes no mundo. 36 mil denominações protestantes do mundo. E essas denominações surgiram, na grande maioria delas, em virtude desse tipo de situação, em que as pessoas liam um determinado texto, sentiam que ali Deus estava direcionando a partir de um versículo isolado, e saíam criar a sua própria ramificação. Quer dizer, quando você vai para Filipenses e lê aquele texto, você precisa ler os textos anteriores. Eu sei passar fome, sei ter a mesa abastada, sei passar frio, sei estar agasalhado, sei, né, estar numa casa aconchegante, como estive preso. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Tá, então quer dizer que não é todas as coisas eu posso fazer, todas as coisas eu posso passar, todas as coisas na vida eu posso atravessar, seja fome, né, seja fartura, em todas essas coisas eu sei viver contente com Cristo. Então passa a ter outro significado a partir de uma leitura mais ampla. Então uma sugestão que a gente dá, eu acho que fica para esse café teológico, né? Primeiro, a leitura das Escrituras como um todo é essencial. Mas no mínimo, se você for ler um texto, comece a ler 2 ou 3 capítulos anteriores. E leia o texto que você deseja e leia alguns capítulos a mais da passagem que você está, por exemplo, tentando conhecer. Esses dias atrás, pastor José, eu falei sobre o capítulo 12 de 1 Coríntios. O capítulo 12 de 1 Coríntios, que está falando dos dons espirituais, ele é uma exortação para a igreja, não é nem um ensino. Ele vem desde o capítulo 9, dizendo, olha, vocês fazem a Santa Ceia tudo errado. No capítulo 10, ele diz, você faz o sacrifício tudo errado. No 11, ele diz, os dons estão errados, vou mostrar uma coisa mais excelente para vocês. Não é que ele está... Então a gente lê o texto, está aqui o apóstolo Paulo ensinando. Obviamente, ele está ensinando. Mas vamos ler desde os capítulos anteriores, vamos perceber que há uma linha de exortação que é concluída no capítulo 13. Ele está dando os cascudos. Ele está dando os cascudos. E aí o crente vai ler o 12, mas ele começou a ler no 9, parou no 13. Quando ele lê o 12 novamente, a possibilidade de ele passar aquela palavra para um amigo, para um colega de trabalho, uma palavra que esteja centrada em unidade com o todo das Escrituras é muito maior. A pessoa que vai ensinar, que vai compartilhar a Bíblia em algum momento, ele tem como princípio de que ele não sabe só quem é o fauno ou o navio, porque ele leu 3 versículos. Tem um escritor aqui em Campo Largo, aqui em Campo Grande, aqui perto de Curitiba, que ele diz que a maior desgraça que aconteceu no cristianismo foi a separação da Bíblia em versículos. Eu achei interessante a colocação dele, porque agora a gente achou que os versículos são varinha mágica. Eu tenho um versículo aqui, ó. Eu me lembro que eu tinha uma caixinha daquela de promessa, né? Eu nunca vi a caixinha de exortação, nem a caixinha de... Mandar para o inferno não tem nenhum versículo. Não tem nenhuma, só tem a caixinha de promessa. Não tem uma caixinha de exortação, né? Vai lá e tira, caixinha de exortação, tira lá, convertei-vos, raça de víboras. Não tem. Mas essa coisa de a gente ir lá, a gente crê que a gente pode extrair uma frase. E esse, irmãos, talvez seja o maior ensinamento. Nós precisamos, para tirar uma frase do meio do livro, nós precisamos saber o livro
como um todo, ou no mínimo o capítulo. Eu pego o... Eu queria reforçar, o pastor José falou, ele fez isso que você falou, ele fez com a carta de Pedro, né? O senhor não fez... Eu peguei o capítulo 2 de 1 Pedro. Primeiro eu dei uma provocada para eles descobrirem de cada frase, cada versículo, os substantivos e os verbos, que são as duas palavras mais importantes da frase. Só no ver o substantivo e os verbos, você já olhar o versículo, você já olha a coisa diferente. Depois, então, nós fizemos uma síntese de cada verso. E cada oração que compunha 2, 3, 4 versos, a gente fez a síntese. Depois de fazer a síntese do verso, a gente fez a síntese das sínteses do verso. Ou seja, pegou o período e transformou numa frase. E isso, no meu entender, abre a mente. Só que a maioria do pessoal está voando de jato, né? Esse mais moderno, e não tem tempo para nada. E para estudar a Escritura tem que andar de a pé mesmo. Ver devagarinho. Ler devagar, parado. Agora, pegando o gancho aí que você, na tua fala, eu não diria que leia só um capítulo. Se você quer mesmo uma aprendizagem real, adquira o hábito de ler o livro. Os nossos livros não são grandes, não são muito grandes, exceto o livro de Salmos, não é? Profeta Isaías. Nos evangelhos o maior é Mateus, 28 capítulos, não é? Mesmo o grande, leia todo. Dê uma avisada em todo, para você ter uma ideia do que está ali escrito no livro. Os crentes do passado, desculpa permita fazer uma reminiscência, a gente, quando menino, estudava na escola dominical e aprendia com o pastor Mil Pelma, através da Bíblia, livro por livro. A professora exigia fazer uma síntese de cada livro e depois estudar cada... Por exemplo, ainda hoje sei de cor a síntese de Gênesis. Ela perguntava, a Alice Grangeiro, perguntava, quantas partes se divide de Gênesis? Como a gente pode resumir? Tinha 9. Criação, queda, primeira civilização, e assim as nove partes. Então, qualquer coisa que se falasse do Gênesis, você tinha de imediato na cabeça, não. Quando às vezes nós passamos por um período que vinha muito aventureiro querendo ser obreiro nas igrejas, porque a igreja tinha falta de pastor. Tinha um pastor para atender, que residia em Tubarão, mas atendia as igrejas de Imbituba até Araranguá, onde ia o trem. Depois, Lauro Miller e Orleans. E depois ainda subia São Joaquim e aquela outra cidadezinha que tem ali na frente. Era um pastor só. Não é? Então, a gente tinha que olhar as Escrituras, ler com mais carinho. E a Bíblia daquele tempo não tinha estas epígrafes, era só capítulo e versículo um atrás do outro, assim. Só. Isso forçava a gente a ter o texto na cabeça. Se eu pegar o meu Novo Testamento e fizer um exercício com eles ali, colher essas Bíblias todas e botar o meu Novo Testamento, a maioria não vai se achar. Porque os evangélicos estão perdendo o hábito de ler as Escrituras. E eu ainda quero dizer uma coisa, quer me chamar de careta, de velho gagá, não tem problema. Eu sou a prova disto, não tem problema. Mas esses aparelhos novos, eletrônicos, vão deixar a pessoa mais preguiçosa para estudar a Escritura. Por quê? Esses aparelhos nos dão informação. E eu duvido que você fique em cima dele 4, 5 horas estudando as Escrituras. Primeiro porque é contraproducente à própria vista.
Você vai estragar a tua vista, deixar ficar exposto um dia todo lendo a Escritura. Eu acho nesse particular o povo de Israel o povo mais inteligente. Ele usa todos os recursos da ciência, mas ainda a Torá, ele escreve manual contando cada palavra, cada frase. Cada frase precisa ter tantos caracteres, tantas palavras. Se não fechar na cópia, rasga tudo, bota no lixo e faz de novo. Nem no lixo bota, queima. Por isso nós temos a Bíblia que temos hoje, e eles têm o conhecimento que têm hoje. Imagina que um judeuzinho desse de 15 anos, 14 anos, sabe a Torá de cor. Palavra por palavra. Se você citar duas palavras invertidas, ele diz assim, aquele menininho pequenininho diz assim, não é assim. Está escrito assim, assim, assim. Isso que o senhor está fazendo é pecado. De cara. Porque eu experimentei isso, ele faz isso. Porque ele tem zelo, ele quer tomar posse daquilo que Deus deu para ele. Eu falando com o rabino aqui em Curitiba, e eu perguntei para ele, eu primeiro pedi permissão para fazer a pergunta, não é? Porque com ele o tratamento é diferente. Ele disse, pois não, me tratou muito bem. E eu perguntei, o que representa para o senhor a Torá, os 5 livros de Moisés? Para ele foi Moisés que escreveu. Os críticos dizem que não, mas para eles foi Moisés. E eu prefiro dizer o que eles dizem. Tá? Então, ele disse, olha, para nós, ele disse, aí ele se encheu o pulmão, tomou jeito, encheu o pulmão e disse, olhando nos meus olhos, a genuína palavra de Deus, com voz impostada. O senhor me permite uma outra pergunta? Eu disse, pois não. Com todos os F's e R's? Aí ele arriou-se e disse, infelizmente, ele sabia que eu estava perguntando. A pergunta que eu fiz para ele foi essa, com todos os F's e R's? A segunda, ele disse, infelizmente, nós não podemos cumprir toda a Torá, porque o nosso templo não existe. Porque a Torá foi escrita para ser cumprida, mas com o templo em pé, que representava a comunhão com Deus, com eles. Daí, você agora entende o valor do templo para eles e por que eles estão dispostos a fazer uma guerra para ter o templo no lugar. Concorda? Estão em guerra agora. Estão. E vai engrossar o caldo. Pessoal, a gente falou de Salmo 91, Filipenses 4, falamos mais algumas coisas. O pastor acabou de falar da Torá, se foi de Moisés ou não. Alguém quer endossar um pouco e fazer uma pergunta num versículo bem espinhudo aí? A gente tem alguns aqui, mas não tem... Opa, temos aquele que está na lista? Não, tá. Aquele... É um outro? Então... Gente, prepare os versículos espinhudos aqui, tá? Apertem o... Aproveitando, pastora, aquilo que a gente estava conversando a respeito de interpretar corretamente os salmos, interpretar a Torá, Tanakh, interpretar o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas. Eu gostaria de perguntar para o senhor algo assim que para mim assim, eu sinto às vezes uma certa dificuldade, porque Jesus muitas vezes ele é claro quando ele diz quando ele traz uma parábola, mas às vezes fica meio obscuro e você não tem bem certeza se é ou não uma parábola. Tem aquele texto clássico lá de Lucas 16, 19, que fala sobre o rico e o Lázaro. Né? Sim. O rico e o Lázaro. Muitos dizem que aquilo ali é apenas uma parábola. Eu já vi gente dizendo que aquilo era literal. Aqueles que... Eu já vi adventistas que defendem que, na verdade, depois que morremos, nós ficamos dormindo, aguardando a vinda do Senhor. Eles argumentam que aquele texto ali, de Lázaro e o rico, era apenas uma parábola.
que o senhor me diz a respeito disso? Aquilo ali é uma parábola ou pode ser tomado literalmente? O que é que tu entende por parábola? Parábola, uma história para trazer um outro conteúdo, mas exemplificando. Jesus disse uma certa ocasião que ele era o caminho, a verdade e a vida. Você acredita que ele é a verdade? Sim. Então isso me diz que Jesus não podia criar uma história em cima de uma inverdade. Toda a parábola é uma história criada em cima de uma verdade. E ela é tão importante que está escrito que Deus o texto disse que eu vou parafrasear porque eu não estou recordando do texto exato agora, tá? E com esse texto eu mudei o meu comportamento com relação às parábolas e comecei e acho a parábola uma mina de ouro, porque está escrito que Jesus, através das parábolas, revelou coisas ocultas desde antes da criação do mundo. Entende? Então a parábola não é uma simples historinha, tem muito segredo dentro de uma parábola. Ela pode ser lida simples e ser explicada de maneira simples, como tem sido explicado aqui por vários pregadores, mas ela também tem escondido embaixo daquelas palavras mistérios que só enxerga quem foi revelado pelo Espírito Santo. Então, nesse caso, os adventistas estariam errados, porque, como o senhor falou, Jesus é a verdade, é a vida. Como sim, verdade, ele sim. não poderia jamais inventar uma história para... Não. Ele não inventou uma história. Ele disse uma verdade através de uma história de que ele tinha conhecimento. Ou seja, a história que ele contava baseava-se nos seus conhecimentos. Então, eu posso argumentar com um adventista que quando as pessoas morrem, elas não dormem, que elas realmente ou vão estar junto com Deus ou vão estar no Paulo usou lugar de essa punição. figura de dormir. Nós precederemos os que dormem, não precederemos os que dormem, como uma figura de linguagem, naquela ocasião lá. Mas Jesus disse bem claro para Maria: Maria, eu sou o sono. Ele disse que era o sono. Que onde vocês vão dormir? Ele não disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. O que morre é esse corpo biológico. Eu mesmo não morro. E ainda tem uma coisa. Eu gosto muito do Samuel, mas o Samuel não me conhece. Nem eu conheço ele. Eu conheço a carcaça. Ele conhece a carcaça. O José de Oliveira, ele está longe de conhecer. Só uma coisinha aqui. Com relação à Escritura e à interpretação da Escritura, uma das coisas que, inclusive para o ano que vem, eu sugiro que você mude. Antes de dar método de estudo da Escritura, dê hermenêutica. E não precisa mais do que esse livrinho aqui, ó. Dr. Lunder. Não precisa ler. Não precisa mais do que isso aqui. Porque se essa matéria fosse dada e o pessoal gravasse isso aqui, muitas dessas perguntas aqui não teriam acontecido. Iriam acontecer outras perguntas. Mas aqui diz o seguinte: nenhum douto de verdade ou qualquer crente humilde provarão qualquer coisa pela Escritura, senão o que a dita Escritura no seu todo permite. Isso é uma lei hermenêutica.
Então, para a Escritura não dá para inventar. Ou você prova o que as suas ideias por ela, dentro do contexto geral, do todo o contexto, ou você não está dizendo nada. Você ou eu, né? Ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia, que é uma das Perfeitamente. Né? É um outro item. A Bíblia explica a própria Bíblia. O versículo Isso é obscuro é são princípios esclarecido de pelo mais hermenêutica. claro, né? Não, o que eu queria só contribuir é dizer o seguinte, que a gente tem que entender qual é o assunto principal que Jesus está querendo tratar aqui. Por exemplo, na parábola do rico e do mendigo, ou do rico e do Lázaro, como o Sidney levantou, irmãos. Qual o assunto que Jesus está tratando aqui? Ele quer falar de céu e inferno nessa parábola? A ideia é trazer uma verdade a respeito do que é o céu e de que é o inferno e da relação que existe em quem mora num ambiente e quem está no outro. É esse o sentido? Se nós lermos os textos aqui, o que ele vai dizer a partir do versículo 25, ele só diz: porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida e o Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto que grande abismo existe entre vocês, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para esse lado de cá. Então replicou: pai, eu te imploro para que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para o lugar onde eu estou. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite também dentre os mortos. Ou seja, do que essa parábola fala? De que depois que o decreto de Deus ocorrer, não haverá mais volta. E o texto mesmo diz: se não ouvirmos a revelação de Deus que está acontecendo agora, aqui ele utiliza, se eles não ouvirem Moisés, se eles não ouvirem os profetas, e quem está intermediando a conversa é Abraão. Ou seja, se vocês não ouvirem o que Deus está falando no tempo de vocês, depois da morte não há mais o que ser feito. Tem outro texto que diz: ao homem é dado uma vez viver, e chegando à morte, depois o fim. disso, o juízo. Ou seja, a mensagem principal desse texto, eu nem quero entrar no mérito se isso aqui é uma parábola ou não, a mensagem principal desse texto é: esse é o tempo da graça de Deus, arrependam-se e crede no Evangelho, enquanto esse tempo de vida está diante de vocês, porque quando a morte chegar, não tem mais chance. Não há mais possibilidade de uma redenção, não há purgatório, não há o que se possa fazer depois da morte para que você tenha a sua vida agora talvez resgatada. Não há uma segunda opção. O texto vai mesmo dizer: eu só queria avisar os meus irmãos que estão vivos. Acabou. E dá para dizer pelos espíritas que quem está lá não volta mais. Eles não voltam mais. Não. Agora, as pessoas vão tentar ir além e vão tentar agora trazer desse texto, irmão Sidney, e aos outros que estão nos ouvindo, a ideia de que nós podemos nesse texto fazer uma doutrina do que o inferno é e uma doutrina do que o céu é. E aí se perde. Porque esse texto não está falando disso. Embora possamos trazer verdades a respeito de céu e inferno aqui, não é dessas coisas que Jesus está tratando. Jesus está tratando, e aí a conclusão de todo o texto vai dizer, é de que, se você não ouvir Moisés e aos profetas, e se essa passagem não persuadir você, ainda que um morto ressuscite, não há nada o que ser feito.
Ou seja, o texto conclui dizendo, né, nas próprias palavras de Jesus, o porquê que ele foi dito. O porquê que ele foi dito não foi para responder sobre o que o céu e o inferno é. Talvez haja outros textos em que a doutrina sobre inferno e céu possa ser revelada. Nesse texto aqui, embora nós possamos pensar algumas verdades a respeito dessas duas coisas, nós precisamos entender o que Jesus está querendo dizer. E ele está falando desse tempo. Fato é que se o irmãos aí de novo ler os capítulos, textos anteriores, você vai ver que no capítulo 16, no início, a parábola é do administrador infiel. Justamente dizendo, o que é o administrador infiel? Tu tens um tempo em que tu estás administrando o que Deus te deu. Mas haverá um tempo em que o dono da fazenda vai vir e vai te pedir conta da tua administração. Se você vai na parábola anterior, no final do capítulo 15, a parábola do filho pródigo, contando de alguém que, tendo o tempo, optou por se rebelar contra Deus, mas voltou atrás, recuperou a consciência e voltou para a casa do pai. Você vê que o tempo todo Jesus está falando uma série de parábolas que estão querendo dizer a mesma coisa. O tempo da graça está aqui. O filho pródigo é a parábola que representa esse tempo de perdão, mas logo no início do capítulo 16 ele vai falar de uma parábola do administrador infiel, que ao contrário do filho pródigo não recuperou a consciência, mas se manteve o quê? Se manteve cabeça dura. E o que aconteceu? Esse do capítulo 16, diferente do final do capítulo 15, ele perdeu o seu tempo e foi lançado ao fogo. No meio do capítulo 16, ele vai lançar essa parábola do rico e do Lázaro, que vai fazer essa representação também, de alguém que, tá vendo o administrador infiel? Esse se perdeu. Viu o filho pródigo? Esse, voltando para a casa do pai, se achou. Termina, vem uma terceira palavra que diz, porque depois da morte, irmão, não tem mais o que ser feito. Então, se você vai lendo as parábolas anteriores, você vai percebendo que Jesus não está sorteando parábolas. Não. Ele está ensinando uma coisa, e nesse percurso pedagógico, ele está se utilizando de várias histórias, e algumas não histórias, mas alguns fatos, para exemplificar uma coisa só. Por isso é assim, de novo, voltamos àquela premissa fundamental para a interpretação. Vamos ler as demais parábolas, as que antecedem, as que sucedem, que você vai achar a chave para interpretar o texto que você está buscando conhecer mais. E se vocês quiserem fazer a pergunta assim, e o que é que Deus quer mesmo? Que cada um de nós, ele disse, se Moisés e os profetas. Se você tivesse ouvido os Moisés e os profetas. Deus está simplesmente dizendo, a vida aqui é real, o que Moisés escreveu e os profetas são verdades, são as minhas verdades, e se vocês não viverem de acordo com elas, vocês vão ter o mesmo destino que teve o rico. O rico. Lá. E é interessante, claro que, de novo ali falando de céu e de inferno, né? É citado no texto, mas ele não é o assunto principal. Não é o assunto principal. O assunto principal é a vida de acordo com Deus. Isso. Mesmo assim, se você está num estudo sistemático sobre o tema céu e inferno, não tem como fugir desse texto aí, porque vai ser... Não, aí ele pode entrar para auxiliar o outro. Pode. Com certeza. Mas você tomar esse texto para fazer uma doutrina sobre céu e inferno? Mas como auxiliar, não tem. Como auxiliar, sim. Ele vai endossar. Claro, minha irmã, vai lá. Também o pastor José estava falando da importância de aplicação da regra da hermenêutica no texto bíblico, porque nessa parábola aqui também, se não for aplicado de forma correta, você pode também extrair que o Lázaro foi justificado por ele ser pobre, quando o rico ele foi condenado por causa das riquezas que ele tinha. Porque, segundo a parábola, assim, do jeito que você lê, sem aplicar a hermenêutica, na impressão que ali no versículo 25, diz que, filho, lembre-se do dia da sua vida, que você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más.
Então, a importância de aplicação da regra de interpretação fiel à interpretação bíblica é para você não ter essa distorção. Porque Não, você tem por uma quê? condição Mas melhor, você é onde é que está a justificado. distorção? A distorção está no fato de o homem rico não respeitar os ditos de Moisés. Porque pelos escritos de Moisés, ele deveria repartir as suas riquezas com os pobres da cidade, para não existir aquele pobre passando miséria. O que pode acontecer até, irmã, é alguém começar agora a exaltar a riqueza, exaltar a pobreza como virtude e a riqueza como maldição. José de Arimateia foi um crente bom, rico, né? Então, Zaqueu. Eu acho que a riqueza não é virtude, nem a pobreza é virtude. A virtude é saber ser rico e saber ser pobre. Você pode ser escravo sendo pobre. Você pode ser escravo do que você não tem. Quantas pessoas são escravas do que não tem? Vivem a vida em função do que não tem, né? E é uma escravidão. E o rico pode ser escravo do que tem. Então, ambos são escravos, né? Então, de novo, claro, aplicando a boa regra da hermenêutica, não podemos dizer que o rico estava no inferno porque era rico e o pobre estava no céu porque era pobre, né? Mas que justamente foi uma citação dizendo que não somente porque você teve bonança nessa vida que o céu te é o resultado final, né? E aí também essa parábola fica boa para a teologia da prosperidade, porque o pobre aqui foi para o céu, né? E não sei como é que a Universal e outras igrejas interpretam esse texto, mas eu quero dizer que o que serve a Deus, o que lê as Sagradas Escrituras, exemplificado aqui na pessoa de Moisés e dos profetas, é aquele que vai obter comunhão com Deus e o céu como, né, o seu galardão. E esse princípio é o princípio que se aplica a Atos 16 e 31, Provérbio 17 e 9, e vai por aí à frente, sempre, por aí em diante. Só que foi escrito aqui, Gênesis. Adão e Eva eram literais. As palavras que se referem a dias ou eras. Se a terra foi feita em As palavras dias eras, se referem a dias ou eras. Pode ir no banheiro? Não. Alguém quer apertar mais uma pergunta para apertar um pouco mais aqui? Aquele versículo assim que todo mundo foge de responder. Não, mas essa pergunta já temos uma aqui, então né? Tá bom. Por exemplo, se Adão e Eva era literal, é óbvio que Adão e Eva eram literais. Se Adão e Eva não fosse literal, Jesus seria mentiroso. Esse a questão toda está, irmãos, por que as Escrituras são sagradas? Porque Jesus testificou delas. Sim, Senhor. As Escrituras só são sagradas porque Jesus testificou delas. Jesus endossou. Se Jesus não tivesse endossado as Escrituras, então eles seriam outra Crônicas de Nárnia. Então, quando Jesus endossa, não é o intelecto, não é as circunstâncias. Quando Jesus endossa, quando ele vai e diz, quando o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão, os escritores aos Hebreus vão ligar a pessoa de Jesus a uma figura, a um homem chamado Adão. Quer dizer, literalmente essas pessoas existiram como seres humanos, Adão e Eva, o Adam, né, o que veio da terra, a Eva, né, a mulher, a sua companheira. Então, a resposta para essa primeira pergunta, pelo menos na minha perspectiva, é: Jesus endossa esses dois personagens. Jesus endossa, eles são para mim literais. Porque Jesus não trata eles de forma conotativa, como duas figuras. Não, ele diz a respeito dessas pessoas como alguém que surgiu na história. Foram personagens que construíram tudo aquilo que antecedeu o Messias. Então, e aparece nas cronologias também, né? Aparece nas cronologias. E assim, há um consenso na cristandade a respeito desses personagens, né? Nos judeus, nos cristãos ortodoxos, nos cristãos católicos, nos protestantes, até nas seitas. Quem acabou questionando foi o liberalismo teológico do século XIX.
A partir de Bultmann, Schleiermacher, um pessoal aí que começou a questionar a literalidade de alguns personagens do Antigo Testamento. Mas fora esses alemães, vocês se lembram alguma coisa? Sim. Fora alguns 7 alemães que tiveram assim da teologia liberal, Adão e Eva foram literais. Como foram os gols da Alemanha, literais, assim, eles existiram de fato. Por exemplo, você colocou aqui a palavra dias, se refere a dias ou eras? Depende como você quer encarar. É dias humanos ou dia do marciano? O nosso dia é de 24 horas. Agora, quando você vai para uma bancada de cientista, estudar a criação, por exemplo, aí você vai ver que na criação, como é Deus que criou, está escrito que um dia para nós é como 1000 anos que passou. Então aí complica, porque a nossa mente não foi treinada para isso. Lá para o mundo lá fora foi, mas para mim não, para nós não. Eu vim saber há pouco tempo, tomar conhecimento de certas coisas há pouco tempo. Porque para mim, para a satisfação da minha fé, entende? Para a alimentação da minha fé, o dia de 24 horas era suficiente. Agora, se você tem cabeça para calcular, o nosso ano é o ano solar. Mas tem além desse aqui, tem um ano que, se você lesse o hebraico, e tivesse um estudo assim um pouco aprofundado do hebraico, que eu não tenho, eu sei de quem tem, que eu vou buscar a informação em quem pode me dar informação. Tem o ano divino. O que é o ano divino? É o ano de 365.000 anos. Este é o ano divino. Aí tu faz a tua matemática e calcula quanto é que custa, quanto é que dá um dia nesse ano divino. Quando você então calcula, discute essa questão científica, porque os cientistas ficam só no primeiro verso, no princípio criou Deus o céu e a terra, e no primeiro capítulo, aqueles primeiro capítulo fazem isso, são eras. E quando você calcula o Big Bang, se você calcular pelo ano divino, você chega exatamente igual à ciência na mesma época. Bom, agora eu estou te dizendo um negocinho um pouco mais avançado, tá? Então você chega lá no Big Bang. Tem até alunos lá em aquela faculdade famosa dos Estados Unidos, Harvard. Tem uma judia que está defendendo esta tese, provando de que a Bíblia não é diferente da... Ela prova o Éden sendo feito em 7 dias literais, certo? E depois ela prova a criação no seu início, feito naqueles períodos. Então eles dão os períodos científicos e colocam tudo, e fechando com a escritura, uma coisa fantástica, mas através do ano divino. Eu vejo que a questão dos livros sagrados, principalmente assim as literaturas como o de Gênesis, essa é uma perspectiva pessoal. Eu acredito que nós não temos condições de decifrar se eles foram dias literais ou eras, por vários fatores. Primeiro, eles aconteceram em tempos muito distantes do nosso tempo. Estão, num momento histórico de tamanha distância da nossa vivência aqui, pastor, que fica difícil você dizer exatamente como eles ocorreram. Segundo, eles não foram escritos para tentar defender matematicamente nada. São livros de princípio. O livro de Gênesis, ele destaca de qualquer outro livro, justamente porque ele nos inicia até o capítulo 9, pelo menos, até o 11, 9 até o 11,
Porque exatamente ele não vai querer dizer exatamente como as coisas ocorreram, mas ele vai tentar dar a ideia de como se principiou todas as coisas. Pergunta aos irmãos: faria diferença para Deus se Deus tivesse feito o que fez no primeiro dia em 1 segundo ou em 1000 anos? Não faria diferença. Se Deus tivesse feito tudo no mesmo dia, faria diferença? Não faria diferença nenhuma. Então, de novo, a gente tem que focar para aquilo que o texto está querendo dizer. Nós podemos ir para as segundas e terceiras e quartas possibilidades de interpretação do texto, mas o que o texto está querendo dizer é, versículo 1: no princípio da criação, Deus, o Elohim, criou tudo, os céus e a terra. Pronto. Que é como se dissesse daqui na China, tudo. Versículo 2: o que havia antes então? O caos. Versículo 3: pela palavra de Deus, ou seja, pela palavra, não é só a voz, né? Sei lá se foi a voz, mas foi pela vontade, foi pelo desejo, foi pela ordem de Deus que tudo o que existe se fez. E Deus criou tudo o que existe numa ordem. E tudo que ele criou possuía uma causa, que se chama as ordens da criação. Então o que o livro de Gênesis está querendo dizer é, não havia nada, o Deus Elohim criou tudo, criou de uma forma ordenada, e tudo que ele criou possuía um fim. Os animais do campo seriam assim, os homens seriam assim, os céus assado, ou seja, há uma arquitetura, há uma ordem na criação. A criação é ordenada, orquestrada, arquitetada por Deus. Isso é o fundamento dos primeiros capítulos de Gênesis. Antes da queda, logo vai vir a queda. Então assim, o que é importante nós, e aí nós dissemos que nós podemos subir em cima de um degrau e ter um firmamento sólido, é quando nós vamos para aquilo que é essencial no texto, é o que o texto quer dizer. A partir daí, são as conjecturas, principalmente nesse tipo de literatura mitológica. E lembra que mitológico não significa que é mito que não ocorreu, mas é esse tipo de linguagem que era um conhecimento coletivo. Onde é que surgiu esse texto de Gênesis? Um conhecimento coletivo de um povo. Isso é uma tradição oral que depois foi inscrita, falando de uma verdade maior daquele povo. Então, nessa tipo de literatura, que é a mitológica, você não consegue, de novo, extrair os dias e eras. Agora, e a nossa curiosidade onde é que fica, né? Claro que nós vamos buscar aqui, tentar saber se eram dias ou eras, mas de fato, se Deus está criando, para Deus um dia e 1000 anos são a mesma coisa. Se ele tivesse feito tudo junto ou separado, seria a mesma coisa. O que é verdade aqui é que teve uma ordem. Por que foi enumerado os dias? Porque tem uma ordem para esses dias. Como também tem uma outra verdade. Como a ciência coloca isso nas épocas, e numa ordem, e Moisés não estava lá no início da criação, como é que Moisés sabia a ordem exata da criação? Isso só pode acontecer por revelação divina, onde o ser maior, que nós chamamos de Deus, diz assim: Moisés, escreve aí, é assim, a ordem é essa aqui, escreve aí, e acabou. Revelação é revelação. E a Escritura, a grande finalidade da Escritura é, como eu disse no início, era mostrar aquele, depois da queda de Adão, que vinha nos remir, nos resgatar, nos comprar de novo. Esse é o objetivo maior. E aí, pastor José, eu já tive perguntas, por exemplo, assim, e você também já pode ter tido essa pergunta: mas você pode provar isso?
A revelação não se prova. Aceita ou não. E aí eu disse, eu não preciso provar nada, porque é pela fé. Nós não temos como provar Jesus Cristo. Só a ordem do pela Gênesis. fé. Eu disse, eu creio. A diferença, eu disse, a diferença entre eu e você é que nós dois somos crentes, eu digo para eles. Você tem a certeza de que não é. E eu tenho a certeza de que é. Então nós dois temos fé. Só que a sua fé é na fé no versículo 2, no caos. E a minha fé é a do versículo 1, do Criador. Então assim, aí eu disse para ele, olha, se você pensar, né? Se você pensar que eu olhar toda a ordem da natureza, olhar o corpo humano e pensar que alguém inteligente criou, faz tudo sentido. Agora, se tu pensar que era um monte de micróbio e ameba que foram se juntando e criaram essa complexidade, eu digo, ó, você tem que ser mais crente do que eu. Ou você tem que possuir uma fé ainda maior para acreditar que o caos vai gerar ordem. Hoje a gente vê ordem na natureza, não vê? Chove, cai no rio, dá o sol, evapora, vai para as nuvens. Há uma ordem nas plantas, na vida, tá tudo tem uma ordem. Está lá o Provérbios para dizer, né? Não há nada de novo debaixo do sol, tudo já tem uma ordem. Eu falei, olha, se eu pensar que alguém estabeleceu uma ordem, e uma ordem que não se finda, porque continuam morrendo, as plantas continuam morrendo, continua chovendo, o rio continua descendo, a gravidade continua existindo, os planetas continuam girando e não param de girar. Ou seja, a ordem foi dada e ela não é revogada. Então eu fico pensando assim, eu digo, olha, você precisa ser um crente melhor do que eu. Precisa ter mais fé que eu para pensar que do caos surgiu a ordem. Eu penso que a ordem veio de alguém que a ordenou. Então é interessante, isso é o que o livro de Gênesis vai querer dizer, né? Existe uma ordem e alguém a ordenou. Fala. Não, eu só ia colocar o seguinte: da mesma maneira como nós não conseguimos provar para ele, ele também não consegue provar o inverso para a gente. Essa que é a grande questão, porque ele também é tudo baseado numa teoria, por exemplo, o Big Bang, né? Mas ele consegue provar que isso aconteceu? Não consegue. A gente consegue provar, né, que Deus fez tudo? Também não consegue. Então, está empatado o jogo. E se vocês acessarem assim as revistas, tentar ver alguma coisa que está acontecendo no mundo científico, está acontecendo uma debandada de cientistas do ateísmo para o teísmo. Nem vou falar para o cristianismo, mas vou falar para o teísmo. Porque eles estão há tanto tempo lutando para provar que tudo veio do caos, que chegou um momento que as teorias estão se esvaindo, e a ideia de que existe uma ordem, até conforme não sei se era ateu ou se era crente, o Einstein vai dizer, ele fala, quanto mais a gente se aprofunda nas leis da natureza, mais tu vai percebendo que existe uma ordem perfeita organizando tudo que existe. Então essa constatação de Einstein é uma constatação cada vez mais frequente em todas as áreas do conhecimento. Ou seja, o conhecimento está dizendo para o cientista que aquilo que ele estava pensando estava errado. Existe um Criador atrás de tudo, que coloca ordem nas coisas, faz as coisas com ordem. Essa é a história. E aí o livro de Gênesis vai dizer exatamente essa verdade aí, irmão. Existe uma ordem nas coisas, e essa ordem foi ordenada por alguém. Porque o irmão pode dizer assim, mas então tá, por que tem assassinatos, enchentes, por que há desordem? Aí você lê o capítulo 3 para ele. Porque a criatura se rebelou contra o Criador e quebrou o segmento dessa ordem. Então há desordem. E aí, então é por isso que há desordem. Há desordem. A ordem vai voltar quando a criatura se submeter ao Criador de novo, conforme Gênesis 1 até o 2. E aí as coisas vão se encaixando. Você vai vendo que por que a gente diz que a Bíblia é a verdade? É porque quando tu olha para a vida, tu acaba vendo que a vida é realmente aquilo daquilo que as Escrituras testificaram, assim como Cristo testificou das Escrituras. Tu vai olhando para a vida, vai olhando para as Escrituras e vai dizendo, não é que é assim mesmo? Então assim, é por isso que nós estamos na verdade. A verdade é porque realmente
Deus nos revelou as coisas assim como elas são. E as coisas assim como elas são, não são porque são provadas cientificamente. Porque já provaram e desprovaram que o ovo e que o tomate prestava e não prestava já umas 15 vezes desde quando eu sou pequeno. Uma hora podia comer ovo, não podia comer ovo, podia comer ovo, né? Coitado do ovo. E as escrituras não mudam. Como diz o Edson Bruno, né? Agora uma notícia imutável. É verdade. E essa é a notícia imutável, né? O que nós temos que pensar quando lemos as Escrituras, os cristãos, é de que a Bíblia é a palavra de Deus. Você colocou aqui na segunda pergunta, e eu já falamos nisso, mas eu quero voltar ao assunto. Como ler as profecias? O que é que tu entende por profecia? O que é que você compreende por profecia? O acontecimento está previsto para acontecer. Acontecer. Então a Bíblia para você despertou a tua curiosidade. E que tipo de profecia você gosta? Porque se ela é uma coletânea de previsões para o futuro, e com relação a Jesus, ela cumpriu-se 100%, consequentemente, aquilo que Jesus disse com relação à nossa salvação, porque nós cremos, eu penso que nós cremos, que Ele é o nosso Redentor, Ele prevê uma porção de coisas. E eu pergunto, em vez de nós ficarmos quebrando a cabeça lá no Ezequiel, que é um livro truncado, e nas questões lá do Antigo, lá do Gênesis mesmo, que também é um assunto que os cientistas não dão volta, os teólogos têm um brigando contra o outro, não é? Nós vemos discussões homéricas nesse particular. Por que nós não prestamos atenção nas profecias do Novo Testamento? Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Lê ali para nós. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Até aí. Só basta esse aí. Paulo, escrevendo Tessalonicenses, ele escreveu esta profecia com relação aos dias da volta de Jesus. E ele disse, está escrito, foi ele que disse, nesse livro que nós chamamos Palavra de Deus. Quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirão repentina discussão. Por que nós não nos atemos a esse tipo de profecia para saber em que situação nós estamos? Por exemplo, hoje, agora, nessa época, 2000, dá para ir um pouquinho mais atrás. Mas quem está bem enfronhado com o que está acontecendo com a ONU e o que eles estão fazendo, a ONU está lutando de unhas e dentes para arranjar exatamente paz e segurança. E eles estão criando um governo mundial para que haja paz e segurança. Porque a ONU chegou a uma conclusão que enquanto tiver vários governos, não haverá paz e segurança. Porque é um exército aqui, um exército lá, um exército lá, um exército lá. E por interesses vários haverá guerra. Eu entendo que este verso está chamando a atenção do mundo cristão para os dias em que nós estamos vivendo e estarmos prontos para ir com Jesus. E por que nós não nos atemos a esse tipo de profecias? Nós estamos Vem como um ladrão, né? Tem outro texto que vai dizer, existe N. Eu estou falando apenas nesse verso, eu só chamei a atenção dele como um exemplo. Como você leria esse verso? Não tem como ler. É ler como está escrito.
Se você crê que esse livro é a palavra de Deus, você vai ter que afirmar igual a mim. Isso vai acontecer. Aí você vai me perguntar, quando? Não sei. Mas aí não fala nada, não sei. Só que eu tenho que estar com a minha casa com tranca na porta. Eu não estou querendo falar aqui sobre assunto nenhum especificamente. Eu só estou querendo salientar a importância que nós temos que dar à Escritura e aceitar as Escrituras como elas são, sem nos permitir de criar moda, para não arranjar confusão para a nossa cabeça. Ok? E ainda tem uma coisa, a igreja, a Escritura, Jesus deu instruções que nós não servimos, nós não seguimos, o mundo cristão não segue. Ele disse, olha, eu vou embora, mas quando eu chegar eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar um outro Consolador. Na Bíblia, na tradução brasileira, chama Paracleto, o outro advogado, aquele que vai falar sobre você. Que está ao lado, né? Ele disse, olha, você não se preocupa com o que você vai falar. Mas quem de nós dois aqui que já chegou nesse púlpito assim, confiando nele assim, não vou me preocupar com o que eu vou falar. Vou abrir a Bíblia e vou falar. Vou lá para o culto, a hora que ele chamar, eu abro a Bíblia. Eu abro a Bíblia e ele me dá a palavra. Mas sabia que a igreja primitiva fazia isso? A igreja de 30 anos atrás fazia isso? Diz que a congregação cristã faz isso. Ainda faz. Ainda faz. Eu prefiro a resgate, meu pastor. Prefiro que o pregador prepare a mensagem. Sim. Então, ele diz assim, a Escritura diz assim, ele vos consolará, vos fará lembrar e vos ensinará. E eu pergunto para todos nós aqui, quanto tempo nós tiramos e deixamos à disposição do Espírito Santo, dizendo assim, e levamos essa relaçãozinha para eles, o Espírito Santo me responde. Porque na igreja primitiva ele respondia. Eu não estou pregando saudosismos, eu só estou salientando um ponto. Nós queremos uma igreja avivada, uma igreja cheia de Deus, uma igreja cheia de Espírito Santo. E eu pergunto, o sermão que eu prego, foi ele que me deu? Ou foi eu que inventei? Eu já estou com 77 anos e eu vou passar a minha lamparina acesa para alguém. Cumpre a geração nova manter essa luz acesa e ficar firme neste livro que nós chamamos de Palavra de Deus. Agora, ter esse livro embaixo do braço, para baixo, para cima, para baixo. Tinha uma senhora, uma missionária, se não me engano, sueca. Ele dava o nome a essa Bíblia que anda aqui. Bíblia de sovaco. Essa não dá instrução nenhuma, não ensina nenhuma, não santifica ninguém, nada. Então, nossa Bíblia é para ela ser lida, gastada. Agora, uma coisa importante também, pastor, a respeito das profecias, eu acho que vai contribuir também para os irmãos, é que nem sempre a profecia era algo assim que a pessoa recebia do céu, o profeta via como uma revelação no sentido assim de realmente ele ter um conhecimento de uma coisa futura que ele não conhecia até aquele momento. Existe um termo teológico que é a profecia, ela também é intra-retroocular. Ocular de olho, retro para trás, intra para dentro. O profeta, às vezes, principalmente nos profetas menores, mas em todos os profetas nós verificamos isso, o profeta diz, irmãos, olha como é que nós estamos. Olha que é aqui que é a nossa vida, olha a sua vida, olha como você está. E olha o que Deus fez lá atrás, o retro, intra, retro, lá atrás. Quando os homens fizeram isso diante de Deus, lá com Moisés, lá com fulano de tal, Deus pesou a mão, etc, etc. Olhem e modifiquem o seu modo de agir, o seu proceder.
Então, às vezes, a profecia, ela é também um resultado da consciência da tradição. Eu sei que Deus tem uma característica, eu sei que Deus tem determinados valores, e que simplesmente para nós olharmos o histórico, o lastro, a experiência da história de Deus, né, entre os homens, né, isso já nos é suficiente. Vários profetas diziam isso. Deus operou isso no passado, e se nós não mudarmos, nós não vamos ser diferentes. E isso era muito comum. Então, é claro que muitas das profecias no sentido do que Deus iria fazer com o povo estava de uma revelação no sentido de um conhecimento oculto que agora, né, é trazido ao profeta e ele lança. Mas tem muitas vezes que o profeta olhou para trás e viu a história e disse assim: irmãos, o nosso futuro, se nós não mudarmos o presente, é certo. Baseado no quê? Deus te falou que não? Deus não me disse nada. Exatamente, está aqui o lastro. Ó. Olhem para as escrituras, olhem para o passado e o que Deus fez. E várias vezes os profetas fazem isso, né, pastor? Olha o que aconteceu com Moisés. Eles citam os antepassados como um anúncio do que Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus não muda. Eu mudo, você muda. Nós podemos estar cambaleando no nosso caminho, mas os preceitos de Deus continuam iguais. O que serviu para Moisés, serviu para Isaías, serviu para Paulo, serve para mim e para você hoje. Então, essa relação também de conhecer as Escrituras para saber como Deus operou, também nos dá a ideia de como Deus vai operar e a respeito do futuro daqueles que seguem ou não seguem os preceitos de Deus. Não sei se tinha mais alguma questão aqui, alguém perguntar na quarta-feira, já parou até a chuva agora. Tem mais alguém que queria fazer uma colocação, uma questão? A Lu está ali. A mãozinha da Lu, não, mas ela está. Tem mais alguma coisa aí na cartola aí, André? Tem na cartola. Então vá, nós temos aqui ainda, pastor, mais 10 minutinhos. E aí para... O tempo é de vocês. O nosso irmão Sidney lançou um aqui que ninguém respondeu para ele. Ele falou que só vocês iam poder responder. Meu Deus, rapaz. Eu vou ler o texto aqui. Vamos lá. Eu vou ligar lá para o tribunal de Garuva perguntando se ele está indo trabalhar, rapaz. Eu acho que ele está indo lá só estudar a Bíblia lá naquele tribunal. Eu vou ler o texto e a pergunta espinhuda aqui. Vamos lá. Está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 a 21. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E, caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. A pergunta, né? Os romanistas costumam venerar os restos mortais, né, de pessoas consideradas por eles santas. E como toda boa heresia, eles também têm um texto bíblico para fundamentá-la. Nesse caso, citando o fato ocorrido com os ossos de Eliseu. Que método poderia ser aplicado para demonstrar que o uso de relíquias é uma heresia? E aí eu passo a bola para quem entende. Né? Bom, primeiro, os ossos do Eliseu não estavam em nenhum mausoléu, ou guardado em caixinha de vidro, ou numa caixa especial, ou embrulhado em pano especial. Logo, não era relíquia. E se a cova que Eliseu foi enterrado não estava coberta, ele teve um sepultamento muito ruim, que não é próprio de judeu. Se a cova os ossos estavam aparecendo, naturalmente eu imagino que não deu tempo para botar os ossos dele no ossário, como fazem os judeus e o pessoal lá do Oriente Médio. Eles enterram, sepultam, dão um tempo para que a carne se desfaça. Depois de um tempo, só tem ossos, então ele pega os ossos e guarda num ossário. Aí leva para casa ou tem um lugar para guardar. Eu acho que com o Eliseu não deu isto. Por isso seus ossos ficaram expostos, mas eles não eram
Para começar, eles não eram relíquia. E a Igreja Católica não pode se valer desse texto para criar a doutrina, a famosa doutrina da relíquia que é adorada, inclusive. Não é? O que o texto vai dizer é o quê, irmãos? Em suma, uma pessoa jogada sobre a cova de um personagem, um santo, né? Vamos assim, não sei se podemos usar essa terminologia. Eliseu, de fato, foi uma pessoa extraordinária, né? Foi. Ele foi uma pessoa extraordinária. Mas por isso a importância de entender todas as escrituras, né? Quando eu vou ler esse texto, o que eu faço? Eu olho os demais também onde aconteceram milagres. O que aconteceu com Naamã? Foi num rio podre. Naamã disse assim, ó, eu vou nesse rio podre, lá na minha terra tem rio muito mais bonito, muito mais limpinho para mim me mergulhar. Ou seja, um milagre ocorre em função do meio. Vou citar uma parábola de Jesus para os irmãos e que fique como um exemplo. Leia o padre Antônio Vieira, as cartas do padre Antônio Vieira vai estar lá. Aprendi nas cartas do padre. Mas ele vai dizer, no momento em que Jesus é confrontado diante de um homem cego, e Jesus vai e encosta nos olhos do cego, e ele disse, o que vês? Ele unta, na verdade, ele vai, cospe no chão até, né? Cospe no chão, faz lodo, e pega o cuspe com lodo, né? Higiênico, irmãos, o cuspe com lodo e coloca nos olhos do cego, e ele passa a ver, é isso? Não, não é isso. Não. O que a Bíblia diz? Ele vê os homens como árvore. Ele vê homens como árvores, ou seja, ele está vendo as coisas equivocadamente. Então Jesus vai de novo, repete o ato, unta de novo e coloca o cuspe com areia nos olhos do homem e pergunta, o que tu vês? E aí ele diz, agora eu vejo homens, né, realmente como são. A pergunta é, Jesus precisava curar a prestação? Não. Ele não precisava curar a prestação, né? As Casas Bahia já fazem bastante a prestação. Ele não precisava ter curado a prestação. Mas ele ensinou grandes verdades nesse texto. O padre Antônio Vieira vai levantar. A primeira delas era o seguinte, as pessoas acreditavam, desde o Antigo Testamento, nos dias de Jesus e ainda hoje, que existem peças mágicas que podem trazer. E aí Jesus usa o mais esdrúxulo dos exemplos. Ele cospe no chão, na terra, e faz desse lodo, né, através desse lodo um milagre para dizer o seguinte, não é o meio, não é a terra, não é o cuspe, não é o lodo, não é os ossos, não é o rio, não é a força do pensamento positivo, não é a força do pensamento, mas é o poder de Deus. E aí, porque as pessoas usavam de certas ervas, vamos usar aqui o linguajar brasileiro aqui, né? Mandingas, simpatias e etc, para como se aquilo fosse capaz de levar as pessoas. Deus mandou tanto para um rio podre, quanto com um cuspe, tanto para os ossos, nenhum desses eram eficazes em si. O que era eficaz era justamente o poder de Deus que se manifestava e que produzia o milagre. O milagre vinha de Deus. Mas a segunda coisa que é também importante é a pergunta que o padre Antônio Vieira faz nessa pregação. Ele diz o seguinte, quem era o pior cego? O que não via nada ou o que via homens como árvores? Qual era o pior cego? O que não via nada, que é o que se achega, ou aquele depois da primeira, né? Qual é o pior cego? É o segundo, né? Exatamente. Quando eu não vejo nada, eu não vejo por ignorância. Isso não é me imputado como culpa. Eu não vejo nada por ignorância, eu não tenho culpa de não ver. Agora, se eu enxergo uma coluna achando que é uma árvore, então eu estou no engano.
Aí tem alguma coisa errada. Então eu estou no engano. Então a cegueira de que quem enxerga homens como árvores é pior do que aquele que não enxerga nada. A cegueira de que é daquele que acha que não consegue ver a Deus, é o que Jesus está querendo dizer. Se você não consegue ver quem faz, quem tem o poder de executar essas coisas, se você acha que são os ossos, se você acha que são as relíquias, pode assim dizer, se você acha que é o rio de Naamã, se você acha que qualquer portal que se possa construir na igreja, ou qualquer coisa que se possa fazer, que vai dar acesso, não é nada de você, então é mais enganado, e você está no engano ainda maior, em trevas ainda maior do que aqueles que não conhecem nada. Porque os que não conhecem nada o conhecem por engano, mas aquele que vê de forma distorcida, esse sim está de fato em trevas. De fato em trevas. Então as trevas são o cara que acha que são os ossos de Eliseu. Como era trevas aqueles que achavam que haviam ervas milagrosas ou objetos que obtinham poder em si. O que Jesus quer dizer naquela passagem é: todo poder vem de Deus. Todo milagre, não existe um poder que emana dos homens ou dos objetos. Esse poder vem de Deus. Então eu acho que essa é a visão perfeita dessa leitura desse texto. Mas nesse caso os católicos, eles não negam que o poder vem de Deus. Eles vão olhar para os ossos e vão dizer assim como os lenços de Paulo curavam, e havia poder de Deus nos lenços de Paulo, há poder de Deus naqueles ossos. E eles vão argumentar por isso, como os lenços, a veneração de relíquias seria algo válido. É esse o argumento que eles vão utilizar. Entendi. Como combater esse argumento? Tem certas coisas que não tem como combater. Eu acho que tem uma questão no catolicismo também, que o catolicismo, ele de certa forma, ele é platônico, né? Uma pessoa continua sendo... Como é que uma pessoa é declarada santa na Igreja Católica? Tem que ter milagre. Pelos milagres. O que são os milagres? Tem que ser algo que não seja explicado pela ciência, que não tenha uma explicação natural. No caso do santo, significa que depois que ele morreu, ele ainda continua a exercer poder nas dimensões espirituais. Porque não é um milagre só que ele fez em vida, mas é que uma pessoa, claro, pastor, uma pessoa orando hoje por uma pessoa que já morreu, essa pessoa ainda morta continua operando ou intercedendo diante de Deus. Então a premissa nem é discutir a questão dos ossos de Eliseu em si, se tem capacidade de venerar, mas a premissa parte, na nossa diferença, por exemplo, em relação à teologia católica, é que para nós uma pessoa que morreu não possui mais nenhum poder em si, ou ela não tem mais a capacidade de mudar a história, realizar um milagre, por exemplo. Ou de interceder pelos que estão interceder. E isso para os católicos é um fato. Ou seja, a morte, ela é uma continuidade do ministério cristão da pessoa. O Santo Antônio continua casando, irmãos. Não é verdade? Ele não era só casamenteiro quando ele estava vivo. E isso é importante nós entendermos. Ele continua sendo o cara que casa. Ou seja, ele continua sendo uma pessoa que possui dons de poder excepcionais e extraordinários, mesmo depois de morto. Então, a questão em relação a esse texto é que, primeiramente, nós não acreditamos, já da parábola do rico e do Lázaro, numa operação pós-morte. Nós acreditamos que a morte é o fim. Então, eu acho que já... É aí que gera o problema, pastor, porque nós acreditamos que a morte é o fim. Mas, por exemplo, esse milagre de Eliseu é acreditado a quem? É acreditado... Tudo bem, mas eles acreditam como o milagre de Eliseu, né? Depois de morto. E ele não estava mais vivo. Estava depois de morto, acreditado a Eliseu. Pois é, aí a pergunta você poderia dizer assim, então, eu gosto dessas coisas. Então quer dizer que a gente poderia levar então todos os mortos para a tumba de Eliseu. Eu imagino que não precisaria mais de pessoas morrerem nos dias em que se sabia onde estava a tumba de Eliseu. Todos poderiam ter sido ressuscitados.
Significa que, eu fico pensando, que se a Bíblia dissesse que durante os próximos 100 anos a tumba de Eliseu foi visitada por mortos e todos eles saíram andando e jogando bola bem contra a Alemanha, só para quebrar o gelo. Exatamente, porque a questão é que aí eu faço a seguinte pergunta, então, né? Eu acho que é importante essas perguntas que são feitas sobre as perguntas. Tudo bem, o morto foi levado às ossos de Eliseu e foi ressurreto. Ele foi jogado, na verdade, morto, né? Foi jogado. Morto foi jogado na mesma tumba, tipo assim, aqui tem um buraco, vamos jogar o cara que está morto. Tá, então encontrei o portal, né? Encontrei a pedra filosofal. Levamos os mortos às tumbas de Eliseu e todos serão ressurretos. Quantos outros foram ressurretos depois desse? Nenhum. Então significa que os ossos perderam o gás na primeira ressurreição. Não, imaginemos que sim, imaginemos que fosse só, que o poder de Deus estivesse ali só para aquele momento. Mas por isso, de novo, o poder não estava intrínseco no objeto, né? Mas foi Deus que permitiu que naquela circunstância específica a pessoa tivesse sido ressurreta por ter caído em cima dos ossos de Eliseu. Como Deus permitiu que um leproso, naquela situação específica, fosse curado no Rio Jordão. E nem todos foram curados no Rio Jordão. Porque já poderia pegar todos os leprosos e levar para o Rio Jordão. Assim como todos aqueles que estavam enfermos no tanque de Betesda, só aquele que encontrou Jesus foi curado. Todos os demais permaneceram doentes no tanque, que na cultura popular era considerado um tanque milagroso no momento em que as águas se mexiam. Então, a pergunta é, houve um milagre? Houve. Mas por que ele não se sucede da mesma forma? Porque se ele se sucede da mesma forma, e aí eu cito o exemplo, todas as vezes que alguém que está em convivência com Deus, e vá diante de uma pessoa endemoniada, e ela ora por aquele endemoniado, na autoridade do nome de Jesus, o demônio sai. Sempre. Sempre. Então, eu acho que é só, eu já dou a palavra. É só essa. A gente precisa ver o seguinte: isso foi um evento ou isso é um acontecimento contínuo, perpétuo? Se ele foi um evento, então ele não pode ser atribuído àquela circunstância. Cessa ali. Ele cessa ali. E por isso, então, o que ocorre é justamente essa pergunta precisa ser feita. Né? Olhando um outro ladinho dessa história, você estuda a vida de Elias e vê quantos milagres ele fez, aconteceram durante a vida dele. Lá, quando eles vão passar o Jordão, o Elias diz assim: pedes o que tu quiseres, se eu quero o dobro do teu espírito. Depois tu estuda a vida de Eliseu, e vê quantos milagres. E você vai ver que em vida ele fez o dobro menos um. Com aquela ressurreição daquele defunto que caiu lá em cima dos ossos, completou o 12º, o dobro do milagre que Elias fez. Eu acho que está aí a explicação. E isso não dá margem à doutrina. Isso não dá margem à doutrina das relíquias sagradas. Você ia falar, irmão? Não. Eu queria só fazer uma observação também na questão de Paulo. A Bíblia fala no livro na carta de Paulo aos Efésios que Deus usou Paulo com milagres extraordinários, tanto que os lenços de Paulo curava, mas não foi em todas as igrejas que ele andou, foi naquele momento para a igreja de Éfeso que foi necessário devido à incredulidade daquele povo. Sim. Assim, são coisas que Deus faz também, às vezes não tem explicação lógica, são momentos de Deus para aquela necessidade. Por isso que hoje não cabe ficar orando por lenços, porque foi um momento de Deus, tanto que o apóstolo não foi em todo o ministério dele. Não. Exatamente. Como a sombra de Pedro também curava, em determinadas situações. O Valdomiro também está mandando lencinho para cima e para baixo aí. E vou dizer aos irmãos, eu não tenho como dizer que pessoas não são curadas através
daquela situação. Não são. Não tem como dizer isso. Eu não tenho como dizer que uma pessoa, por exemplo, uma mãe que chegou lá no final da sua vida, né, no final das suas esperanças com o seu filho pronto para morrer, e ela clamou a Deus, e sei lá, o Valdomiro lançou o lencinho, ela foi lá e pegou, e o filho foi curado. A fé não estava naquele lenço. E não está no Valdomiro, e não está no Eliseu, não está nos ossos, e não está no cuspe, mas está no poder de Deus. E o problema é esse. Eu acho que sim, para a gente entender o que acontece, por exemplo, com Simão, o mago. Simonia, quem já ouviu falar em simonia aqui? Tem um na década de 60, tem um cantor que tinha um nome mais ou menos assim, não é? É o Simonal, mas não é esse o Simonal, é o simonia. A simonia foi virtude de um sujeito que chegou para os apóstolos e quis comprar o poder dos apóstolos. Ele queria comprar. Na verdade é o seguinte, ele queria ter o know-how, o saber fazer. Ele dizia, eu vejo que tu faz, eu quero saber como é que tu faz, que eu repetindo... Acontece a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Ele falou, não vai dar. E ele disse, mas eu compro. A palavra simonia vem daí, é quando você quer comprar um poder que pertence a Deus. Isso é uma heresia, né, longa, desde antes dos tempos de Jesus. Mas aí é que está, eu acho que isso a gente tem que prestar atenção. Irmãos, quando nós aprendemos a fazer, então nós já estamos no erro. Porque Deus não tem manual de instrução. Não. Ele é único nas suas Deus não coisas. opera, eu já aprendi então, né? É os ossos do Eliseu, já sei como é. É o lago né, é o Rio Jordão. É o cuspe. Não é o cuspe, nem o rio, nem os ossos, e nem o tanque de Betesda, e nenhum domingo após o outro vai ser igual, porque Deus sempre vai fazer do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Ele não tem regras, a regra é Ele mesmo. O vento sopra de onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e ninguém sabe para onde ele vai. E quando alguém disser que sabe como o vento sopra, para onde ele sopra, quando a pessoa diz que está aqui na minha mão, sai de ré, Satanás, que é furada. Porque ninguém sabe como Deus faz. Deus usa as coisas mais esdrúxulas, desde falar na boca de um burro, de uma mula, quanto, sabe, onde é que está o dinheiro? Vai lá pegar na boca do peixe. Como assim? E abre a boca do peixe e tem uma moeda. Quer dizer, então, meu Deus, meu pai é pescador, eu passei a vida inteira catando a moeda na boca do peixe, nem um centavo, amada. Tive que vir trabalhar na Tupi. Então, assim, a gente quer buscar o quê? Eu acho que está no nosso erro. Nós queremos as mandingas. Nós queremos as simpatias, que tem uma ordem, nós queremos saber como Deus funciona. E Deus não funciona de nenhuma forma inteligível. Ele se revela quem Ele é, os seus preceitos, aonde está a sua salvação. Agora, como Deus vai operar, meu Deus, isso é impossível. Aí, quando as pessoas tentam fazer o quê? Criar regras de como Deus funciona. Nossa, esse é o caminho para o tombo. Né? Porque Deus funciona assim. Então as relíquias foram uma forma de achar como Deus funciona. Porque Eliseu teve lá, né, o seu momento de glória. Quem dirá um de nós aqui não possa falecer e cair alguém lá em cima e ressuscitar? Por que não pode acontecer? Claro que pode. Eu falo o seguinte, irmãos, se Deus usou uma mula para ensinar, todo mundo que está aqui na igreja está apto. Todo mundo está... né? Todo mundo está apto. Então, se Deus usou Eliseu como instrumento de ressurreição para aquele lá, Ele pode usar os ossos de qualquer um de nós, porque o poder não está nos ossos de quem está morto, mas está naquele que está vivo, né? Alguém ainda quer apertar? Não, chega. Então, mas é legal, muito interessante essa questão. Eu ia até encerrar falando, acho que todo mundo viu que tem perguntas difíceis, né? Mas Pedro também falou um negócio interessante, falando sobre Paulo, né? Segundo Pedro 3,16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Eu paro por aqui, porque se Pedro falou que Paulo tem algumas coisas difíceis de entender, quanto mais, né, o que a gente discutiu aqui. Beleza, gente? Muito bom. Tá liberada a comida. Amém.
Não, só queria agradecer o pastor José por essas 4 semanas que esteve junto, né? A irmã Miquita, a Sarita, né? Que foram as fiéis escudeiras, eu sei que em casa apoiando, aqui, né? A família toda. Agradecer aos irmãos da Escola Teológica. Semana que vem a gente começa com o módulo, né, de eclesiologia, o módulo de igreja. Com certeza teremos o pastor José voltando aí para dar aula em breve para a gente. Estamos também fazendo aí, tentando um namoro com o Flávio Calnin, ele está fugindo, mas o laço tá quase pronto para laçar ele também, para vir dar um módulo para a gente. Agradecer o André, né, o Sidney, todos que ajudaram aqui, o Andrezão, nosso varão do som, que sempre chega lá fazendo seus milagres de última hora, né, colocando os microfones, enfim, todo mundo que colaborou para que esse evento estivesse aqui. Amém? Vamos orar então, vamos colocar de pé, agradecer a Deus. Pastor José, faz essa oração com a gente então. Pai da glória, nós te agradecemos em nome de Jesus, por essas bênçãos que tu nos tens dado, por esses irmãos que se dispuseram a aprender um pouco mais da tua palavra. Nós sabemos que tudo isso é o efeito da tua palavra, é o efeito do teu Espírito Santo, trabalhando no coração de cada um, tanto daqueles que estão querendo aprender, como aqueles que estão repartindo aquilo que sabem um pouco mais. Tudo está sendo feito, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa os alunos que vão continuar com esse curso, abençoa os professores, os seus diretores que estão levando isto a efeito, que eles tenham a humildade que tu precisas que eles tenham, para que estas verdades da tua palavra seja transmitida da maneira mais simples, mais honesta, mais sábia, que venha glorificar o teu santo nome. Para isso, Senhor, todos nós precisamos da tua unção, da unção do teu Espírito Santo. Porque no nosso coração, no coração de nós todos, está o desejo de te servir melhor, de te adorar. Recebe, Senhor, portanto, tanto o tempo que os alunos tiram para aprender da tua palavra, como aqueles que tiram para ensinar e conversar sobre a tua palavra. Transforma isto em adoração. Receba como a nossa adoração, como o nosso louvor, como um desejo profundo da alma de te servir melhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, a mesa está posta lá atrás.